tem uma palavra de Deus para a sua vida. E essa palavra, ela é uma palavra de desafio para a sua fé. É uma palavra de despertamento. É uma palavra, assim, para você analisar seu nível de vida cristã. Amém? Tem palavras que a gente recebe na igreja que elas são palavras de alertas. São palavras de despertamento para a nossa fé. E nessa noite, em nome de Jesus, que essa palavra, ela venha despertar a sua vida. Ela venha mexer dentro de você, para você entender sobre a seriedade do que é servir a Deus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos, o versículo 18 e o versículo 19. Filipenses, capítulo de número 3. Diz assim: porque muitos há que andam no meio de vós, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que os mesmos são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E eles se vangloriam, se orgulham de coisas vergonhosas. Eles só pensam nas coisas terrenas. Feche seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós precisamos receber a palavra do Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui para falar com cada irmão, com cada irmã, em nome de Jesus. Amém? O tema da mensagem é os inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo. Quando eu leio esse texto, eu fico assim, refletindo a respeito da seriedade do que é servir a Deus. Paulo, ele está escrevendo aos Filipenses, e ele traz um alerta muito sério para aquela igreja. Ele diz assim: olha, irmãos, eu já falei para vocês outras vezes, mas agora, com lágrimas, eu estou repetindo, eu estou frisando, que andam no meio de vocês, alguns, que o modo de viver deles, a maneira que eles têm se conduzido, tem demonstrado que eles são inimigos da cruz de Cristo. E aí, quando Paulo vai mostrar isso, ele vai dizer que essas pessoas, que são inimigos da cruz de Cristo, elas têm algumas características, que você pode observar e descobrir elas. Essas pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, elas têm umas características, que se você observar, você vai descobrir quem são elas. Amém? A primeira delas, Paulo diz assim: o Deus deles é o ventre. Olha o verso 19, parte B do versículo, diz assim: o Deus deles é o ventre. Repita comigo: o Deus deles é o ventre. O que isso quer dizer, pastor? O que isso quer dizer, o Deus deles é o ventre? Escute isso: os inimigos da cruz são pessoas egoístas. Quando fala de o Deus deles é o ventre, fala de alguém que só pensa em si. Você já ouviu alguém falando assim: ah, fulano de tal parece que tem Deus na barriga, só pensa nele. Fala de alguém egoísta. Fala de alguém que não se importa com os outros. Fala de alguém que busca de todos os jeitos sempre se beneficiar, sempre se dar bem.
sem importar os outros, sem importar a realidade dos outros. São pessoas egoístas. E eu lhe faço uma pergunta: você está sendo egoísta? Você vive uma vida egoísta? Você só pensa em você mesmo? Sabe, irmãos, é muito sério a questão do egoísmo. Quem nunca foi egoísta alguma vez na vida? Todo mundo já foi. As crianças, começa de criança, né? Esse brinquedo é meu, não dou para ninguém. Mas o fato é que existem pessoas que são egoístas. Não é que elas apenas foram egoístas em um momento, elas são egoístas. Elas fazem de tudo para que só elas se deem bem, para que só elas sejam beneficiadas, para que só elas sejam vistas, para que só elas sejam aplaudidas, para que só elas sejam elogiadas. São egoístas. Tem gente que ele tem dificuldade de ver outra pessoa ser elogiada além dele. Além dele. Fica com ciúmes, fica com raiva, fica com dor de cotovelos, porque ele quer só para ele. Egoístas. O Deus deles é o ventre, só pensam neles. Todo inimigo da cruz só pensa nele. Por quê, pastor? Porque, irmãos, a cruz é pensar nos outros. Qual o sentido da cruz? Qual a mensagem da cruz? Você vê o Salvador pensando em quem? Na humanidade. Você vê Jesus pensando em cada pessoa. A cruz é se doar pelo outro. A cruz é morrer pelo outro. Quem é inimigo da cruz não quer morrer pelo outro. Quem é inimigo da cruz não se importa com o outro. O Deus dele é o ventre. Como é sério isso? Os inimigos da cruz. Segunda coisa a respeito dos inimigos da cruz. Olha o que a Bíblia diz. Diz que eles fazem coisas que é vergonhosa. Melhor, eles se orgulham de coisas que são vergonhosas. Olha o que o texto diz no versículo de número 19. Depois de o Deus deles é o ventre, a próxima é: eles se orgulham de coisas vergonhosas. Escute isso. Pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, a glória delas, o que elas se orgulham, está em coisas vergonhosas. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo para você. Dia desse, eu estava andando com uma pessoa, peguei uma carona com alguém, e dentro daquele percurso, ele ia conversando, e a pessoa dizia assim: pastor, eu não gosto de carnaval, eu não gosto de bebedeira, eu não gosto de festa, acho isso prejudica muitas pessoas. Ele falando. Ele disse: pastor, mas tem uma coisa que eu sou danado. Cheguei a abrir um sorrisão. Pastor, tem uma coisa que pastor, eu gosto de mulherada. Rapaz, eu gosto de mulher demais. Pastor, eu passei 3 dias no motel com as mulheres, e gasto com as mulheres. E ele falando assim, se enchendo, sendo casado. Ele estava se orgulhando de uma coisa que é o quê? Vergonhosa. Vergonhosa. Irmãos, tem gente que conta as coisas assim com tanto orgulho, com tanto engrandecimento. Ah, eu sou assim, não tenho medo de ninguém. Se vir eu bato mesmo, porque eu sou eu. Ele está se orgulhando de uma coisa que é vergonhosa. Tem gente que mente e tem orgulho de mentir. Tem gente que é violento, que bate na mulher e diz: eu bato mesmo, porque eu sou assim. Se a mulher não prestar, eu meto a taca nela. Está se orgulhando de uma coisa o quê? Vergonhosa. Quantas pessoas que têm orgulho de coisas vergonhosas?
A Bíblia diz que essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. São inimigas da cruz. Terceira coisa a respeito dos inimigos da cruz. O texto diz assim: pela sua maneira de viver, mostram que na verdade são inimigos da cruz. Pela sua maneira de viver, pela sua conduta, você descobre quem é inimigo da cruz. Observe as ações da pessoa, observe a conduta da pessoa, você vai ver se ela é inimiga da cruz ou não. Isso é sério, porque tem gente, irmãos, que o comportamento dele é de um inimigo da cruz de Cristo. Agora que interessante, onde essas pessoas estão? Só no mundo? Os inimigos da cruz estão só no mundo? Os inimigos da cruz são aqueles que vivem na bebedeira, que vivem na prostituição e etc. Só essas pessoas? Olha o que Paulo diz, acho interessante isso. Ele diz assim, no verso 18: porque muitos há no meio de vós. Porque muitos há no meio de vós, que muitas vezes já disse, e agora repito com lágrimas, eles são inimigos da cruz. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que existem inimigos da cruz no meio de quem? De nós. É muito fácil dizer assim, pastor, está só no mundo, na igreja, no meio do povo de Deus, não tem inimigos da cruz. Mas Paulo está dizendo, ei, no meio de vocês. Ah, irmãos, onde é que o diabo mais quer trabalhar para escandalizar? É lá no mundo? No mundo ele já está dominando. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. No mundo o diabo já está destruindo, matando, roubando. Onde é que ele quer levantar inimigos da cruz agora? No meio do povo de Deus. No meio de vós, foi o que Paulo disse. Pastor, dentro da igreja? É, irmãos. Dentro da igreja tem muitos inimigos da cruz. Por incrível que pareça, é uma contradição, não é verdade? Como é que pode o lugar onde deveria existir as pessoas que não são e existe pessoas? Se Paulo falou que tem, é porque tem. Se a Bíblia está dizendo que tem, é porque tem. No meio de vós. É por isso que a Bíblia diz que no último dia Deus vai separar o trigo do joio. Quem é trigo, para cá. Quem é joio, para cá. Inimigos da cruz do meio de vós. Pastor, nós temos que descobrir essas pessoas e colocá-las para fora. De maneira nenhuma. Não compete a você, não compete a nós fazer isto. Isso é a obra de Deus. É Ele que vai fazer no tempo certo. Ele enviará os seus anjos para mostrar quem é trigo e quem é joio. Eu não sei quem é trigo, você não sabe. Eu não sei quem é joio, você não sabe. Mas o Deus sabe. Amém? Então ele dá um alerta, ele diz, olha gente, eu já disse para vocês várias vezes, mas eu vou repetir agora chorando. Meu Deus. Existem coisas na Bíblia que, quando você lê, você vê como é sério o alerta dado ali. Porque se Paulo está dizendo assim, gente, eu já falei para vocês isso várias vezes, mas agora, em lágrimas, chorando, eu estou repetindo, cuidado, no meio de vocês, tem inimigos da cruz de Cristo. Todo pai, toda mãe, algum dia já falou para o filho uma coisa várias vezes. Meu filho, eu já te falei isso várias vezes. Aquela companhia que tu está andando com ela vai te prejudicar lá na frente. Não anda com aquela pessoa, meu filho. E o pai fala, e o pai muitas vezes chorando, a mãe chorando, por favor, não vá. Esse caminho aí é de destruição, é de morte.
porque o pai está vendo que se aquele filho tomar aquele rumo, ele vai se prejudicar. Paulo está falando assim, gente, olha, agora com lágrimas. Por favor, cuidado com os inimigos da cruz. Eu me converti e eu sempre fui dedicado na obra de Deus. Eu lembro de um dia, o meu pastor me chamou assim, ele sempre via que eu era muito dedicado. E ele me chamou assim no canto e disse assim, Helder, quero te falar uma coisa, muito séria. Veja, eu estou vendo que você é muito dedicado aqui na casa de Deus, mas eu quero te dar um conselho. Nem todo mundo na casa de Deus, tu tem que te espelhar nelas. Nem toda companhia aqui tu deve andar. Que tem alguns irmãos aqui na igreja, que se tu andar com eles, meu filho, tu não vai durar muito tempo, porque eles pegam e eles são más companhias. Aí eu liguei a anteninha minha, digo, opa, nunca imaginei isso, pastor, mas agora, vou ficar ligado. Ele diz, ande com quem quer orar, ande com quem quer compromisso com Deus, ande com quem quer viver em santidade, ande com quem quer viver para Deus. Se você perceber o contrário, não vá. E eu tomei aquele conselho para a minha vida. Porque, irmãos, dentro da igreja, no meio de vós, é sério. Outra coisa muito séria que o texto diz, olha só, final do versículo 19, eles só pensam nas coisas terrenas. Eles só pensam nas coisas terrenas. Todo inimigo da cruz, o coração dele é só neste mundo. Todo inimigo da cruz só pensa nas coisas dessa terra. Eu quero destacar que ele diz assim, só pensam. Só pensam. A Bíblia não está proibindo de você fazer um plano, de você ter um sonho, de você ter um projeto para você ser abençoado, para você ter um emprego, um bom salário, uma empresa. Deus não está proibindo isso. Você pode pensar assim. O texto diz aqui que eles só pensam nisso. É diferente. É diferente. O servo de Deus tem que ter seus planos terrenos, sim. O servo de Deus tem que ter os seus projetos terrenos, sim, e trabalhar por eles. Mas não pensar só nisso. Porque se o seu coração estiver só nestas coisas, só neste mundo, o que a Bíblia diz? Eles são inimigos da cruz de Cristo. Abra comigo, Colossenses 3. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler o verso 1 e 2. Olha o que esse texto diz. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de onde? Diga, de cima. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Verso 2, pensai, o que o texto diz? Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. O que Jesus falou sobre tesouro? Jesus disse assim, onde estiver o teu coração, lá estará o teu tesouro. Onde estiver o teu coração, lá está o teu tesouro. Se o teu coração, querido, está só em coisas desta terra, é esse o teu tesouro. Mas se o teu coração está nas coisas de cima, se o teu coração está nas coisas do alto, lá está o teu tesouro. E Jesus disse, lá
a traça, o ferrugem não consome. Porque esses tesouros são eternos. Amém? Então escute isso. As pessoas que são inimigas da cruz só pensam nas coisas terrenas. Tem gente, irmãos, que ele não pensa um dia nas coisas do alto. Minha mãe dizia assim, quando eu era menor: tu vai dormir igual um bicho, nem vê o sinal da cruz para dormir, dorme como bicho, acorda como bicho. Não pensa em nenhum momento nas coisas de cima. Tem crente que faz tempo que olhou para o céu. Hoje está danado que o celular da gente a gente só está assim direto, né? Até para levantar o pescoço dói as costas. Ai, meu Deus, a cabeça todo tempo dobrada. Está danado. A gente está olhando tanto para as coisas da terra que está esquecendo das coisas de cima. Tem um filme, que o nome do filme é Não Olhe para Cima. Não olhe para cima. No filme, os cientistas descobrem que tem um cometa que está vindo para destruir a Terra. E ele vai denunciar isso para as pessoas, as autoridades, o governo, e o governo fica abafando o caso. O governo fica abafando para que ninguém saiba que está vindo um cometa que vai cair na Terra e destruir a Terra. E na televisão, na mídia, eles ficam dizendo assim: olha, não olhem para cima, não olhem para cima, não olhem para cima. E fica entretendo o povo nas coisas do mundo, para o povo não olhar. E a bola de fogo está vindo. E o cientista começa a dizer: gente, olha para cima, olha para cima, olha para cima, olha o cometa vindo. Quando o povo vai olhar para cima, a bola de fogo já está chegando já. Aí todo mundo desesperado, começa a pedir perdão para as pessoas, e começa a fazer coisas que nunca fizeram, comer junto em uma mesa, orar, e tanta coisa, até que o cometa cai e destrói tudo, e aí todo mundo morre. Esse filme, por mais que a ideia dele é uma coisa, mas nós podemos pegar o princípio do que o mundo tem feito na vida das pessoas. O mundo é um sistema que tem por trás dele Satanás. O diabo rege o sistema do mundo. E esse sistema do mundo, irmãos, ele tem trabalhado para que você e eu não se preocupe, não pense, não olhe para cima. Esse sistema diabólico que governa o mundo, ele quer que você e eu sejamos pessoas que só pensam nas coisas dessa terra. Se não tiver a melhor roupa, tu está fora de moda. Se não tiver o melhor celular, tu está fora de moda. Se não tiver o melhor carro, a melhor casa, a melhor televisão, o melhor sapato, o melhor relógio, o da moda, tu está ultrapassado. O mundo trabalhando para você viver correndo como louco atrás das coisas da terra. Com a cabeça aqui, com os olhos aqui, procurando aqui, e esquece de olhar para cima. Os inimigos da cruz só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. Agora volte comigo no versículo de número 19, o início do versículo 19 de Filipenses. Diz assim: o fim deles é o quê? A perdição. Filipenses 3,19. O fim deles é a perdição. Qual é o fim dos inimigos da cruz? A perdição. O fim dos inimigos da cruz é a perdição. A perdição eterna. Viver sem Deus. Viver eternamente longe do Senhor. O fim deles
é a perdição. Amém, amados? Agora leia comigo, por favor, 1 Coríntios, capítulo de número 1 e o verso de número 18. Que diz assim: porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a mensagem da cruz é o quê? O poder de Deus. Escute isso. O texto diz assim: a mensagem da cruz para quem se perde é loucura. A mensagem da cruz para os inimigos da cruz é loucura. Mas para você e eu que somos salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. É o poder de Deus. É por isso que você e eu, como cristãos, devemos amar a mensagem da cruz. É por isso que você e eu, como cristãos, devemos, irmãos, entender que a mensagem da cruz é poderosa. Porque foi na cruz que foi realizado a maior prova de amor da humanidade. Romanos, capítulo de número 5, verso 8, fala que Deus prova o seu amor para conosco. Amém? Deus prova o seu amor para conosco. Como? Enviando o seu Filho para morrer na cruz. E João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O cristão, o servo de Deus, ele deve amar a mensagem da cruz. Ah, irmãos, porque a mensagem da cruz é a mensagem do amor de Deus por nós. A mensagem da cruz é a mensagem do perdão. A mensagem da cruz é a mensagem da salvação. A mensagem da cruz é a mensagem do Deus eterno se entregando por nós. Você ama a mensagem da cruz? Você ama a cruz de Cristo? Você ama? Você é amigo da cruz? Não seja inimigo, por favor. Não entre pelo caminho de ser o inimigo da cruz. Não seja egoísta. Não se glorie, não tenha orgulho de coisas vergonhosas. Cuidado com a tua maneira de viver, as tuas condutas. Não pense só nas coisas dessa terra, porque o fim de toda pessoa que é inimiga da cruz é a perdição. Abra comigo Gálatas 6, verso 14. Gálatas 6, 14. Aleluia. Diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Que texto, hein? Paulo dizendo assim: se eu vou me gloriar de alguma coisa, eu vou me gloriar da cruz de Cristo. Eu vou me gloriar da cruz de Cristo. Porque nessa cruz, o mundo está crucificado para mim. E eu estou crucificado para o mundo. Quem ama a cruz,
Quem ama a mensagem da cruz já está crucificado para o mundo. E o mundo já está crucificado para essa pessoa. Aleluia! Glória a Deus! Se coloque em pé, em nome de Jesus.